Olá! Nesse vídeo nós vamos abordar a criação de aplicativos 3D com o RADStudio. Eu sou o Landerson Gomes, sou mantenedor do site landersongomes.com.br, no qual compartilho meus conhecimentos de Delphi, principalmente no desenvolvimento de aplicativos móveis para Android. Sou também embarcadeiro MVP aqui no Brasil e coordenador do programa acadêmico da Embarcadeiro aqui no Brasil. Na tela aí, meu e-mail, lsantos@embarcadeiro.com.br, as redes sociais, Facebook, Landerson Delphi, e também no Instagram, Landerson Delphi, no YouTube, Landerson Gomes 6. Essa é a nossa agenda, nós vamos abordar os conceitos do FireMonkey 3D, vamos aplicar esses conceitos apresentados, vamos falar sobre o aumento das possibilidades através da importação de modelos construídos aí em outros programas, como o Blender, por exemplo. Vamos apresentar alguns casos de uso e eu também reservei algumas demos que eu construí aqui de forma a fixar um pouco mais o conteúdo. Então vamos iniciar falando aí dos conceitos do FireMonkey 3D. A gente entender um pouco a estrutura do FireMonkey 3D, a gente precisa lembrar aí que o FireMonkey é um framework da Embarcadeiro multiplataforma, tanto para Delphi quanto para C++. O FireMonkey é compatível com processadores gráficos de distintas plataformas e abstrai essas APIs 3D de forma que o desenvolvedor tenha um código comum para interagir com elas. A arquitetura gráfica do FireMonkey ela abstrai dos diversos sistemas operacionais, fazendo com que se torne uma API padrão, capaz de renderizar os gráficos 3D em dispositivos móveis ou em desktop. No caso dos dispositivos móveis, a biblioteca padrão é OpenGL-ES. E no caso do desktop, quando a gente está falando de Microsoft, é o DirectX, e quando a gente está falando de Mac, é o OpenGL. Então, como funciona isso na prática? Você, desenvolvedor, vai codificar ou em Delphi ou em C++. O FireMonkey cria essa abstração para você, então você vai simplesmente escrever o seu código e produzir a cena 3D que você está querendo, e o FireMonkey vai interagir com as APIs gráficas de cada uma das plataformas. Então, o mesmo código que você escreveu no FireMonkey, independente da plataforma selecionada, ele vai executar exatamente o mesmo movimento 3D, vamos chamar assim, em cada uma das plataformas que você mirar aí como alvo da sua aplicação. Então, fazendo aqui um resumo, o FireMonkey 3D suporta distintas GPUs, abstrai a interação com essas APIs em um código comum e, vale lembrar, que está disponível tanto para Delphi quanto para C++ Builder. Agora vamos abordar a composição visual de uma cena 3D. No FireMonkey há uma completa biblioteca contendo diversos componentes para a utilização na composição de uma visualização 3D. Eles são divididos em categorias e estão ali, disponíveis na Tool Palette. Nós abordaremos alguns deles mais adiante, por hora vamos apenas fazer uma abordagem superficial e entender o seu funcionamento básico. Vamos considerar aqui por categorias. Categoria Viewport, temos aqui o Viewport 3D, que é responsável por exibir o conteúdo 3D em uma forma 2D. A grosso modo, ele é um container capaz de transformar toda a sua área em um ambiente 3D. Para uma visualização 3D, nós carregamos o conceito de cena, tendo aí pontos de observação, fontes de iluminação, e temos ainda a presença das formas ou objetos e suas composições materiais. Então temos o seguinte, um viewport 3D é responsável por abrigar a nossa cena 3D. E quando a gente fala de cena, vamos abordar agora aqui a paleta de cena. Nós temos o componente de câmera, que serve como referência do observador, né, criando aí o ponto de observação,
podendo haver inclusive mais de um ponto de observação, ou seja, mais de uma câmera numa cena. Então você teria aí esta cena sendo vista de pontos distintos. Temos também o componente light, seria aí a luz ou o ponto de iluminação dessa cena. O componente dummy, que é responsável por agrupar componentes da cena, de forma que você consiga aí manipular esses componentes de maneira homogênea. O dummy é um componente não visual, então ele é simplesmente um agrupador. Falando agora aqui da paleta de shapes, né, que são as formas, existem diversas formas já componentizadas para que você possa utilizar nas cenas. Todos esses componentes têm como ponto diferencial em relação aos componentes 2D, principalmente, óbvio, o eixo 3D, ou seja, a terceira dimensão. Quando nós falamos aí de posição, por exemplo, lá nos componentes 2D, a gente está falando de posição X e Y. E quando a gente traz isso para o componente 3D, nós estamos falando de componentes que têm aí o eixo Z, que seria o responsável por me informar a profundidade deste elemento na cena. Então nós temos aí eixo X, eixo Y e eixo Z, correspondendo aí a horizontal, vertical e profundidade, respectivamente. Cada uma dessas formas, ela é composta de algum material. E aí a gente está falando então dessa paleta de materiais, né? Essas formas podem ser compostas aí por cores, texturas e até mesmo iluminação. Levando um pouco mais a fundo, nós temos também a possibilidade da importação de modelos 3D. Também temos a possibilidade da criação de camadas 3D dentro da sua visualização. Com tudo isso posto, você pode estar pensando como eu utilizo o recurso 3D em minha aplicação. Então, basicamente, existem duas formas da utilização do 3D no FireMonkey. Você pode iniciar pelo Wizard já uma aplicação 3D, e aí essa sua aplicação vai carregar um formulário que herda de T-Form 3D, e esse formulário implementa já um viewport 3D e uma câmera. Isso faz com que ele seja um container para uma cena 3D. A segunda maneira é você iniciar uma aplicação comum do FireMonkey, né, uma aplicação 2D, e a partir dessa aplicação você inserir nos formulários um viewport 3D. Dessa forma você tem aí um pouco mais de flexibilidade para trabalhar. Vamos tentar aplicar um pouquinho desses conceitos na prática para que a gente possa entender melhor o funcionamento. Eu estou aqui com o meu RADStudio 10.4.2 aberto. Vou criar um novo projeto utilizando o Delphi. Esse projeto vai ser uma aplicação multidispositivo. Vamos criar uma aplicação 3D que a gente possa aí entender o que ela tem de diferente. Então está aqui o primeiro formulário da nossa aplicação 3D. Vamos olhar aqui no código, como eu disse, herda de T-Form 3D. E repare que este formulário tem a propriedade câmera, que seria aí o ponto de observação, e ele também tem a interface de um viewport 3D. Então, ele consegue abrigar os componentes 3D. Então, vou fechar o projeto. A maneira que eu prefiro trabalhar é utilizando o Multi-Device Application em branco, um formulário comum. Repare que ele não tem a propriedade de câmera. E aí nele você vai adicionar um viewport 3D. Este será o responsável por conter o nosso pedacinho 3D dentro da aplicação.
alinhando ele aqui à esquerda. Basicamente, como funciona? Aqui você tem duas dimensões e tudo que você incluir aqui dentro do viewport 3D funcionará com 3 dimensões. Eu vou atribuir uma cor diferente aqui para ele. Só para a gente diferenciá-lo na tela de uma maneira mais simples. E vamos abordar aí alguns dos componentes então. Então o viewport 3D, repare que ele tem a câmera. Falando um pouco mais de câmera, quando você está no modo design, por padrão, nós temos uma câmera diretamente no eixo Z negativo. Então nós temos aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. No Z negativo, bem aqui, estaria a nossa câmera padrão. Mas vamos adicionar aqui um componente câmera. Está adicionado. Repare que ela tem as propriedades de posição, conforme eu mencionei, com os 3 eixos, né? Eixo X, eixo Y e eixo Z. Vou movimentá-la no eixo X, vou movimentá-la no eixo Y e vou movimentá-la no eixo Z. Repare que ela vai para dentro da cena quando a gente movimenta o eixo Z, que é o eixo da profundidade. Também temos aqui os ângulos de rotação. Então a gente pode aqui, ó, rotacionar a nossa câmera. Então a linha aqui seria o ponto de visualização dessa câmera. Então estou rotacionando ela. Posso movimentá-la também. Se eu quiser rotacionar no eixo Y, também posso rotacionar. Então essa é a posição da nossa câmera. Então, quando a gente criar essa cena agora, a visualização que nós teremos aqui dentro do viewport diz que esse é o nosso ângulo de visão e não diretamente aqui. Vamos agora então inserir aqui alguns dos shapes, né, algumas das formas. Vamos inserir um cubo. Acabou ficando aqui dentro da câmera, eu vou botar dentro do viewport. Ok. Vou inserir um cone. E vou inserir também uma esfera. Está aqui posicionado um cone, um cubo, uma esfera. Vou fazer uma abordagem aqui de inclusão do material deles, né? Ou seja, qual será a composição dessa nossa esfera? Então vou adicionar aqui da paleta material um T-Color Material Source e a nossa esfera vai usar o nosso T-Color Material Source. Vou alterar a cor para, vamos ver aqui uma cor que a gente possa utilizar, amarelo dourado, né? No cubo, nós vamos adicionar um outro material, que vai ser uma textura.
E aí vamos pegar e preencher isso com um bitmap. Pegar aqui em imagens. Vamos colocar essa imagem aqui. E o nosso cone vai receber um light material source. Já vamos abordar isso aí. Então, quando a gente vai falar agora sobre as formas, eu tenho, por exemplo, o tamanho dessas formas. Eu quero que o nosso cubo tenha o tamanho de 2 de altura, a profundidade dele também vai ser 2, e a largura também será 2. Então, o nosso cubo é maior, temos o cone lá no fundo, e temos aqui também a nossa esfera. Vamos adicionar um dummy bem aqui no viewport 3D. Tirar o cubo da frente para que a gente possa visualizar o nosso dummy. Então vou botar aqui com tamanho de 4, profundidade e largura também 4. Então ele está aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos incluir nossas formas dentro do dummy. Repare que todo mundo agora está dentro do dummy, e se eu rotacionar o dummy, esses objetos rotacionarão juntos. Vou adicionar aqui ainda um componente light. Vou posicioná-lo aqui. E repare que lá no nosso cone, que é o material dele é de luz, né? Repare que ele passa agora a responder o posicionamento da nossa iluminação. Falando ainda de iluminação, um ponto principal do componente light é o seu tipo de luz. Então nós temos a luz direcional, temos a luz de ponto, que seria sermos um ponto de luz dentro do cenário. Tá? E aí essa luz não tem direção, né? E temos também o tipo spot. Então, vou voltar aqui para a luz direcional, vou tirá-lo do dummy. Então nós temos ainda a possibilidade de fazer com que a nossa câmera, que está sendo usada aqui no viewport, seja ignorada. Então a gente pode vir aqui usar a câmera de design, colocar para não, e vamos usar a câmera 1. E cada um dos objetos que estão presentes aí na cena, temos ainda a propriedade de projeção, que pode ser a projeção da câmera ou da tela. Isso vai criar aí os pontos de referência da visualização. Então, se eu mudar aqui o dummy para a projeção da tela, repare que ele vai apresentar aí uma visualização da tela e não mais da câmera que nós estávamos utilizando. Então, basicamente, com essa breve explanação, nós abordamos todos os conceitos já apresentados nos slides anteriores. Vou fechar aqui, era só para a gente conceituar mesmo. Então vamos retornar aqui agora e vamos
tentar aumentar essas possibilidades. Quando eu digo aqui que a gente pode aumentar as possibilidades, isso quer dizer que a gente pode, a partir de agora, pensar na importação de modelos 3D construídos aí em aplicativos, né, em softwares de renderização 3D realmente. Então a gente está falando aqui do Maya, do Blender, que são aí grandes softwares de criação de objetos 3D. Então vamos agora entender como funciona a importação de modelo 3D dentro do FireMonkey. Primeiro, os tipos de arquivos suportados são o ASE, né, o ASI, o DAI e o OBJ. Não vai aqui a gente abordar esses modelos de arquivos, tipos de arquivos, e nem também abordar a criação disso lá no Blender. Nós vamos aqui simplesmente dizer que isso existe. Cabe a você fazer um aprofundamento aí futuro. Então, existem também sites que você consegue aí baixar modelos prontos. Então, por exemplo, o free3d.com, você tem aqui diversos modelos que você pode baixar. Então, vamos visualizar aqui um modelo que eu posso baixar aqui do Batman, diversos modelos. Eu já baixei um modelo e vamos fazer a utilização desse modelo que eu baixei. Vamos voltar lá para o Delphi. Criar uma aplicação em branco novamente, adicionar o viewport 3D nela. Tudo que tiver dentro deste camarada será 3D, revisando aí o conceito que nós já aprendemos, e vamos usar como forma um objeto 3D, Model 3D. Vou dar um tamanho aqui de 5 de profundidade, 5 de altura e 5 de largura. E na propriedade Mesh Collection, vou carregar o meu modelo. Estou aqui com o modelo, já tem alguns modelos salvos, vou carregar um modelo de uma bola de praia. Modelo carregado, eu posso aqui rotacionar. Profundidade, né? Aqui você tem todo esse controle. Então vou carregar o nosso modelo. Vai ser carregado aqui na tela. Então está aqui, nosso modelo está carregado. Mas repare que ele está escuro. Por que ele está escuro? Porque no nosso viewport eu preciso atribuir aqui uma iluminação. Então adicionei uma iluminação no viewport. Está ali na posição 0. Vamos movimentar o modelo para cá um pouquinho. Repare que a iluminação está aqui. E se nós alterarmos, né, a posição dessa luz, que está aqui como direcional, o nosso modelo vai ser iluminado de acordo com a posição que nós direcionamos. Então, ó, se eu rodar o modelo, ele vai mudando aí o ponto que está sendo iluminado. Então, aqui te abre um universo de possibilidades de utilizar modelos para a construção da sua aplicação, seja ela aí dos diversos tipos que você imaginar construir uma aplicação 3D. Vou novamente fechar, não vou salvar nada disso. Vamos agora então ver alguns casos de utilização do FireMonkey 3D nos mais diversos tipos de aplicação. Eu gostaria de começar com uma espécie até de uma homenagem, o Molecular Hero, que é um software para uso estudantil que aí carrega as moléculas de diversos elementos químicos. O Molecular Hero foi desenvolvido pelo Pavel Glowacki, que era um membro da Embarcadero, falecido aí recentemente, há uns 3 anos aproximadamente, mas Pavel deixou o código-fonte do Molecular Hero aberto lá no GitHub, deixou diversos vídeos sobre utilização e criação de aplicações 3D,
E o Molecular Review também pode ser baixado nas lojas de aplicativos. Então ele está na loja da Microsoft, está também na loja do Google e na loja da Apple. Então fica aí nossa singela homenagem e lembrança ao Pavel. Um outro ponto de utilização seria aí na visualização de dados. Repare aí, essa visualização feita chamada de BizFlow, se eu não me engano é do Stephen Ball, o link vai estar disponível aí também no final. Você consegue fazer visualização de registros de forma 3D na sua aplicação. Então cada clique que você der aqui nos itens, né, ele carregaria esse registro para a tela e essa informação seria exibida de maneira 3D. Né? Então o formulário ficaria em pé aí na tela do usuário, dando uma grande experiência de apresentação para esses dados. Conforme eu falei, trouxe também alguns demos produzidos aqui por mim para tentar dar uma singela contribuição aí nesse processo de aprendizado e um empurrãozinho para que você dê os primeiros passos da criação de aplicações 3D utilizando o Delphi e o FireMonkey. Eu vou abrir aqui um projeto já existente, abrindo o grupo de projetos. Esse primeiro projeto aqui que a gente vai ver, eu chamei de rotação modelo, ele nos traz aí um pouquinho de conhecimento sobre as perspectivas de rotação no ambiente do FireMonkey 3D. Então vou executar e depois a gente tenta explicar. Então aqui eu tenho uma luz que vai ser ligada e desligada aqui nesse switch. Aqui eu tenho a profundidade da cena. Então, ó, estou levando a caveira cada vez mais para dentro da cena. Aqui eu fiz questão de tentar explicar como funciona o processo de rotação. Então o eixo X está representado aqui no vermelho, como é a rotação do eixo X, está sendo representada na mãozinha ali, beleza? O eixo Y, como é a rotação do eixo Y, também representada na mãozinha pela cor azul, e o eixo Z pelo verde. Então posso pegar aqui, ó, e rotacionar o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E repare que a posição da luz é a mesma. Aqui eu posso movimentar a posição do elemento através dos cliques nos botões. Então, basicamente, vamos dar uma analisada rápida aqui no código. Vou derrubar aqui. A composição é relativamente muito tranquila. Simplesmente nós temos movimentação, a luz, que é ligada e desligada lá no switch, o dummy, nós temos um dummy ali na tela. Enfim, em termos de código e lógica não tem muita coisa, simplesmente é um movimento de rotação em cada um dos eixos, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que está esse processo. Eu tenho o viewport 3D, tenho o dummy, que abriga esse viewport 3D, aqui uma imagem 3D, contendo a nossa imagem, aqui o nosso modelo 3D, que é a nossa caveirinha, e nela foi adicionada uma luz. Então nós temos a iluminação. Se eu virar aqui, ó, eu estou alterando o ponto de iluminação. Então eu larguei a luz já posicionada previamente, para que tenhamos aí a iluminação direto na nossa caveira. Vamos fechar aqui esse formulário. Vamos para o próximo, que é sobre câmeras.
Então esse aqui é um exemplo também que a gente vai rodar, mas basicamente ele altera a posição da câmera para cada um dos 4 cantos. Aqui eu tenho um círculo, uma esfera, perdão, e essa esfera estaria na frente, quando a gente usar uma das câmeras aqui, ela vai estar numa determinada posição, sobrepondo o cubo. E o cubo tem lá a sua composição também, que é uma imagem portada. Então, vamos lá, vamos conferir como ficou esse exemplo. Só entendendo aí o clique do botão, o viewport recebe a câmera e nós repintamos a cena. Então, lembra que eu falei que cada cena pode ter diversos pontos de observação, ou seja, diversas câmeras. Então, ó, câmera da esquerda é essa que a gente está visualizando, câmera de cima, visto de cima, o objeto, círculo, né, estaria ali ao lado direito do cubo. Quando a gente vem para cá, ele está na frente do cubo, então se a gente, como se a gente tivesse virado, né, e visualizando aqui. Quando a gente vem para a câmera de baixo, é mais ou menos a posição que a gente tinha. Então, esse processo ele simplesmente posiciona nas 4 câmeras que nós distribuímos aí na nossa cena. Então, aqui tem a rotação das câmeras para posicioná-las e tudo mais. Código bem simples também, lógica bem tranquila, não tem nenhum exercício mental mais exigente. Então, esse outro aqui também é um exemplo de brincadeira, em que nós abordamos aí fontes de iluminação. Basicamente eu botei uma lâmpada de cada lado, peguei a bola lá do Kiko e carreguei aqui na tela. Então é um viewpoint, a bola, né, que é a composição material da bola, adicionei um layout à direita e um layout à esquerda para carregar as lanterninhas aqui, só para dar um charmezinho na nossa aplicação. Coloquei um plano aqui como sendo aí o chão, né, da nossa tela. E aqui está o modelo que a gente carregou a bola, né, uma beach ball, a mesma que eu demonstrei anteriormente. Então vamos executar essa aplicação. E na lógica dela, simplesmente, cada clique... Ah, está indo para Android. Vale lembrar que todas elas são multiplataformas, então funcionaria em Dell, em Android, Windows e Mac. Então vou executar aqui agora o nosso exemplo, está sendo executado. E ele diz apenas que cada clique na lanterna eu acendo e apago a lâmpada. Cada clique em lanterna eu acendo e apago a lâmpada. Então cliquei, vou ficar só com a da direita acesa e um clique na bola eu rotaciono essa bola. Então eu tenho a cena contendo um ponto de observação padrão, que é esse que a gente está vendo, e a iluminação sendo alterada. Então cliquei na bola, a bola rotaciona, acendo e apago a lâmpada ao clicar na lâmpada. De código, a rotação da bola, podemos olhar aqui, ó, quando eu clico no modelo 3D, eu fiz uma animação em que o ângulo Z dessa bola, e aí vale lembrar daquela nossa imagem lá da rotação, vamos ver se a gente acha ela aqui rápido, conforme caveira, a imagem da rotação, quando a gente roda o Z, é nesse sentido. Então quando a gente roda o Z 360 graus, eu estou com uma volta completa na duração de 6 segundos. Também código simples. Tá, mas eu realmente não quero entender nada disso, eu quero apenas trabalhar com
dados e quero trabalhar a exibição desses dados. Então, trouxe aqui também um exemplo bem tranquilo, contendo aí uma conexão com o banco de dados de exemplo do Interbase. Estou usando aqui Visual Live Binds para ligar esses componentes. Então eu tenho um viewport 3D, uma camada 3D contendo dois labels. Então essa camada 3D contendo dois labels. Tá? E nesses labels eu atribuo nome e sobrenome. E tenho também uma outra camada, que é uma camada de detalhe, para quando eu clicar na informação, eu exiba os detalhes desse registro. Só que quando eu clico na informação, eu dou uma animada no processo para que isso ocorra aí uma movimentação 3D para que o formulário seja exibido para o cliente. Tá? Outro ponto que vale a pena a gente mencionar aqui é que ambos os casos dos layers, né, das camadas, eu estou trabalhando com a visualização, né, de projeção para a tela e não para a câmera. Se eu trabalhar com câmera, ele ficaria aqui, ó, com a câmera padrão, né, no eixo Z negativo perto do 00, que seria o centro. Seria essa a visualização. Podemos até trabalhar nesse formato. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos lá. Vamos rodar aqui e ver. Então, ó, aqui é uma aplicação FireMonkey normal. Precisa ligar esse Navigator, então vamos ligá-lo aqui. Vai em Visual. Cadê o Navigator? Ligado. Vamos executar. Então tá aí, ó. Uma aplicação normal. E os detalhes aí sendo exibidos. Lembrar que quando a gente trabalha aqui com as camadas 3D, você tem as possibilidades aí também de mudar de cor, de posicionamento e tudo mais. Então, basicamente, o que a gente tinha reservado aí para compartilhar com vocês é isso. Eu trouxe alguns links, que são aí referências do que foi usado aqui nessa aplicação. Outras são indicações de coisa bem legal que eu achei aí pela internet. Não é muito a minha praia 100% essa parte do 3D, então foi um processo de aprendizagem, mas que eu quis aprender para poder compartilhar um pouquinho e vi muita coisa bacana, muita coisa bem legal. O Business Flow, que é do Stephen Ball, se não me engano, ele é um vídeo e dentro desse vídeo tem o link para que você possa fazer o download do app, do exemplo, né? Então ele está carregando aí o vídeo. Bem legal. Esse canal aqui é de um brasileiro, eu tentei pegar a autorização com ele para exibir, não consegui, então vou só deixar aqui a menção honrosa a ele, que é Arley Hinkle, também vai o link. Quark Club. O Quark Club, acho que todo mundo que vai trabalhar com FireMonkey merece e deve olhar o Quark Club com muito carinho. Temos também o Delphi Academy com o nosso grande amigo Fernando Risato, no qual ele aborda esse tema de 3D, dados em 3D com o FireMonkey. E a sugestão principal é iniciar lá pela DocWiki para que você possa dar aí os seus primeiros passos e saia com aplicações 3D realmente incríveis. Fazendo menção aqui a esse canal do Arley, é muito legal mesmo. Ele trabalha lá com modelos 3D, criando jogos muito bacana mesmo. Achei de uma qualidade fantástica, então fica aí a dica para vocês.
No mais, muito obrigado. Qualquer dúvida que tenham, fiquem à vontade para mandar lá para os contatos, landersongomes.com.br, Landerson Delphi no Facebook e no Instagram, Landerson Gomes 6 no YouTube e o e-mail lsantos@embarcadeiro.com.br. Muito obrigado pela sua atenção, até uma próxima oportunidade.